diz que nós temos que estar sujeito a uma autoridade espiritual, porque as nossas autoridades espirituais são constituídas por Deus. Querido, se Deus te colocou na Nova Vida de Curicica, você tem um líder em quem você tem que tributar respeito. E se você não está ouvindo a direção de Deus, praticando desobediência, você vai colher o fruto dessa desobediência. Pastor, o que é isso? Querido, nós temos que ser obedientes. É assim sim e... Nós estamos servindo a Deus. Você acha que o pai de Sansão virou para Sansão e falou: ô meu filho querido, olha só, aqui tem as mulheres do nosso reino. Não, ele falou: querido, por que tu vai procurar lá? Eu creio que deve ter uma vergonha na cara. Não te ensinei o caminho que tu tem que seguir. Irmão, com o meu povo eu falo assim: o que eu estou orando por você, jejuando por você, pagando preço por você, e você vai se lambuzar, toma vergonha na cara. Você vai jogar fora todo o processo que nós passamos juntos por causa de um desejo carnal. Olha aí a alma, querido. Olha a alma de Sansão jogando fora uma história e um destino. Não, pai, eu quero aquela, olha a tradução americana, que os meus olhos desejam. A Bíblia diz que esses olhos falam de coração. O coração do homem é o quê? Falho, enganoso. E o princípio do reino de Deus que fala que eu não tenho que me associar com pagões. A Bíblia fala que os filisteus serviam a Dagon. E você vê pela palavra que Acabe também se associou a Jezabel, e houve corrupção em Israel, a ponto de haver idolatria. Todas as vezes que não damos ouvido à nossa autoridade espiritual, praticamos idolatria e caímos no nosso destino profético. E Sansão não se preocupou. Ele simplesmente falou: eu quero. E foi buscar. Porque você já percebeu que quando o pastor fala não, tem gente que vai escondido? Vocês estão aí, irmãos? Amém. Deus está falando com vocês? Amém. Porque foi Deus que me deu essa palavra de madrugada. Ontem eu estava sentado ouvindo Morre Ceru, e Deus começou a me dar os tópicos da palavra. Deus, eu quero ouvir o doutor Morre Ceru. Deus, não, anota isso aí. Querido, se houver uma mudança em cima do que Deus está nos falando, você se prepare. Além de crescimento da igreja local, vai haver plenitude sobre a sua vida. Às vezes a gente espera do homem, o problema não está no homem, o problema está em nós. Sansão, os meus olhos, se ele vai falar: filho, aqui tem. Não, os meus olhos, ele foi, pegou Dalila e casou. Como se já não bastasse, Sansão começa a brincar. Ele não dá ouvido ao pai e à sua mãe, que eram sua autoridade espiritual. Ele simplesmente, olha o que diz em Juízes 14, no versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Opa! A lei do nazareado diz que não pode tocar em nada que é morto. Olha, quando você começa a se perder, que você perde a direção, você já começa a entrar na onda do não tem nada a ver. Tem nada a ver. O que tem a ver ouvir uma musiquinha do mundo? Tem nada a ver. Não. O que tem a ver entrar no site pornográfico? Tem nada a ver. Não, internet de madrugada, ninguém está vendo, tem nada a ver. É, realmente, ninguém está vendo, mas o Eterno está vendo. Tem nada a ver. O problema, olha aqui para mim, querido, olha aqui para mim, por favor. Não tem nada a ver, vou falar como psicanalista agora. Não tem nada a ver. Amém? Você acha que não tem nada a ver? O problema está que você pode até tentar esconder do homem, e você até um certo momento vai esconder, mas tudo aquilo que você vê e ouve gera padrões internos.
Porque você se alimenta do que ouve e do que vê. A Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouvir por quê? Porque você vai ouvir e vai gerar padrões. Uma hora você vai manifestar. Eu estava com um irmão, um pastor em São Paulo, dirigindo, aí ele entrou na contramão e o outro irmão freou. O cara lá freou ele. Eu falei, eita pastor, saiu. Ele, o velho não tentou voltar. Eu falei, não irmão, é o interno, já está aí dentro. Ninguém cai da noite para o dia. Você começa a alimentar a sua carne e ela vai criando força, porque Gálatas 5 diz que aquilo que o homem alimenta vai criar força dentro dele. Se eu alimento o espírito, vai fluir o fruto do espírito. Se eu alimento a carne, vai fluir o fruto da carne. Fruto do espírito, vida. Fruto da carne, morte. Vai criar padrão. Quando eu começo a aconselhar algumas pessoas como psicanalista, eu olho para a pessoa começa a falar isso. Quando ela acabou, e aí, o que eu faço? Eu falei, querido, você já tem a resposta. Sai da internet, desliga as músicas, acabou e vai ler Bíblia. Isso para crente, que vai mudar tudo. Aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo vai gerar padrões internos, que vai gerar atitude externa. Irmão, quando tu chega perto de alguém que a pessoa fala, você quer ver um exemplo? Chega perto de um irmão que só vê futebol. Chega perto de uma irmã que só vê novela. O que ele vai falar? De futebol e novela. Pastor, tem alguma coisa contra? Não, não tenho. Qual o problema de uma pessoa ver futebol? Ou a irmã ver novela? Não tenho nada contra, não estou julgando ninguém. O problema é se aquilo começar a ser intensivo, vai gerar padrão. E aí, querido? Uma hora vai manifestar no espiritual. Carne com espírito não dá. Gálatas capítulo 5, no versículo, se não me engano, 16, diz que os dois começam a brigar em si e há uma crise interna. Aí, aonde há a crise interna, que foi o que Sansão estava vivendo, você vai decair para um lado. E aonde você vai decair é onde você vai se manifestar. Por que nós temos uma grande missionária que abriu uma igreja gay? Porque ela começou a ficar numa crise interna tão grande. Uma hora ela não suportou, que ela falou que se dane, não quero saber mais de nada, eu vou assumir aquilo que eu sou. Mas não é que ela é o que ela alimentou. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque, querido, se nós não assumirmos quem somos no reino, nós não vamos ter um ministério de sucesso. Seja um diácono de excelência que ganhe outros evangelistas, como aquele em 1993 me ganhou para Jesus. Ele tem um galardão no reino do Espírito, porque eu estou ganhando almas por aí. E ele também está ganhando, porque ele me ganhou. Seja aquele diácono, e eu vou te dizer, querido, quantas vezes eu já, como pregador, desentupi banheiro. Tá bom? Porque tem gente, eu sou um diácono de excelência, não vou desentupir banheiro não. Ô querido, quando você serve um local que está vendo pessoas feridas, doentes, que vão ser saradas pela palavra que está saindo do altar, o Eterno está olhando para você. Eu me lembro que quando eu passei um tempo na Pacentar, eu trabalhei na cantina, eram milhares de pessoas para atender. Um certo dia, era tanta gente para atender que quando eu coloquei a coxinha dentro da panela, minha mão foi junta e a mão está fritando e eu não estou sentindo. Eu falei, Jesus, e meu irmão, a tua mão, quando eu tirei, não queimou nada, não, eu meti na água, enfim. Glória a Deus que não queimou. Deus vai te exaltar. Hoje, quando eu ando as nações, quando eu estou dentro de um avião, sem pagar R$1, eu pergunto a Deus, como? Porque um dia eu decidi seguir a história que ele escreveu. Dói, é fácil? Não. Às vezes eu tenho que ser humilhado. Às vezes você vai receber um irmão na porta que vai olhar para a tua cara e falar assim, isso aí não vai ser nada, mas eu vou ser obediente, a palavra profética que vai ser liberada da minha cobertura espiritual. No arraial tem alimento. Foi o que os pais de Sansão falaram, aqui no arraial tem, então vamos embora.
Estamos olhando para o prédio. Isso aqui vai ficar. Deus está falando: eu tenho uma chamada para a tua vida desde antes da fundação do mundo. Agora, Sansão começou a brincar. Casou. Quando colocamos nossos olhos em outras coisas que não sejam o nosso destino profético, saímos do caminho. E o pior é que nem prestamos atenção e acabamos comendo coisas que não deveria e contaminamos o nosso chamado, interrompendo a história que Deus escreveu. Lembrando que eu comecei dizendo: Deus não tem compromisso em realizar teu sonho. Ele tem o compromisso de realizar o sonho dele. Sansão tocou, pegou o mel do leão morto. Que nazireu, que... Irmãos, se Deus te dá uma palavra e diz não faça, eu vou ter temor. Eu vou ter temor. Mel, eu posso conseguir mel em outro lugar. Pegou como quem que nada. Tocou no morto e comeu. E ainda levou para o pai e para a mãe. E contaminou o pai e a mãe. Tem filho que está fazendo até o líder decair da chamada. Porque chega uma hora que até o líder se cansa de falar tanto com aqueles que não querem entender seu destino profético. E a hora que a gente cansa, desculpa a sinceridade. Vocês estão aí? Amém. Chora não, né? Senão eu vou achar que eu estou te batendo. Diga: eu tenho um destino. E talvez o seu destino é ser um pastor, mas como você vai ser um pastor se no diaconato você está sendo relaxado? Maldito o homem que coloca a mão no arado e olha. Aí Sansão simplesmente olha para aquilo e passa a olhar aquilo com naturalidade. O pecado é natural. O que tem a ver? O que tem a ver? Irmãos, eu me converti com 12 anos na nova vida, de 12 para 13 anos. Não tive o prazer de conhecer o Bispo Roberto. Quando eu entrei na nova vida, o Bispo Roberto morreu, se eu não me engano, em novembro. Eu entrei na nova vida, 93, não foi? 93, entrei na nova vida, se eu não me engano, foi em agosto de 93. Eu lembro que quando o Bispo Roberto morreu, a nova vida vendia os livros muito baratos, saí comprando tudo. Eu tenho relíquias que eu não empresto, tenho cassete, fita cassete. E eu comecei a crescer ali dentro, eu comecei a me entregar. E eu cismei que eu tinha que colocar colarinho. Eu entrei dentro e falei: eu quero ser pastor. Como é que faz? Tem que botar aquele negócio? Os diáconos falam: não pode. É só pastor que pode. Um dia eu vou botar. Mas não pode, um dia eu vou botar. Irmãos, a me chamaram para o retiro. Dentro do retiro me deram bom dia Espírito Santo. E a gente estava naquela frenética de avivamento. A nova vida foi a igreja que trouxe avivamento para o Brasil, irmãos. Se você estudar a história da igreja, você vai descobrir que você está dentro de uma igreja que trouxe impacto para o Brasil. Sabe, eu estudo avivamentos e eu começo a entender que mantos proféticos foram liberados e que está ali, ó, solto. Está solto para quem quiser pegar. O manto do Bispo Roberto está solto aí, ó. A cada dia, quando eu ouço uma palavra do Bispo Roberto, eu falo: meu Deus, cadê o manto desse homem? Pai, eu vou pegar o manto desse homem, porque, queridos, porque quando Deus coloca um manto profético sobre a vida de um homem, Ele não leva o manto. Me prova isso, provo. Quando Deus arrebatou Elias, o que Deus fez? O que Elias fez? Ele jogou um manto. Ele jogou um manto sobre quem? Bem alto. Engano seu. Lê a Bíblia lá. Ele jogou o manto e o manto caiu no chão. Eliseu abaixou e pegou o manto. Atitude. Está lá na Bíblia. A carruagem vem, o redemoinho leva. Você confere lá em casa, na sua casa. Quando ele joga o manto toca o chão. Por que ele teve que tocar o chão? Porque a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. A terra somos nós.
Então era um ato profético, porque diz que nos últimos dias Elias voltaria para restaurar todas as coisas. Malaquias 4 diz isso. Aí lá em Atos capítulo 3, no versículo 21, diz que os céus estão retendo quem? O Cristo, até que todas as coisas sejam restauradas. Mateus 17 diz que Elias já veio e nós não o reconhecemos. Então quando Elias joga e o manto cai ao chão, estava falando, a terra está sendo tocada, a unção cai para quem quer pegar aquilo. A unção está sobre toda a terra, não essa terra, é porque o mundo jaz no maligno. E a terra está cheia do que da glória de Deus. Nós somos a terra, porque fomos criados do pó da terra. Então os mantos proféticos estão liberados. Vamos começar a atuar debaixo de mantos que foram liberados. Nós não precisamos de um novo mover do Espírito. Nós precisamos santificar o que a religião fez com os mantos proféticos que foram liberados. A Bíblia diz que Sansão começou a brincar. Sansão, depois que casa com Dalila, ele começa a brincar com os filisteus. Eu vou fazer uma festa e eu vou brincar com o meu enigma. Ele começa a brincar, olha, se eu fizer isso, vocês vão descobrir meu enigma. Olha só tudo que eu vou dizer nessa noite. Com a unção e a chamada de Deus não se brinca. Sansão começou a brincar. E a Bíblia diz que chega a um certo ponto que o pecado deixa de ser para Sansão tão importante. E tem gente dentro da igreja que acha que o pecado é só mentir, fofocar, trair. Não. Quando você assume uma chamada, você não assumiu com homens, você assumiu com ele. E quando a gente começa a quebrar princípios, você já não se importa mais com nada. Aí sabe o que acontece? Dizimar para quê? Eu estou muito endividado. O dízimo que eu vou dar na igreja dá para pagar aquela dívida do cartão. Olha a alma gritando. Aí você pega o dízimo e coloca onde? No teu bolso. Mas a Bíblia diz em Malaquias, diz que em que roubará Deus um homem? Hein, irmãos? No dízimo e nas ofertas. Mas a mesma Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então quem não dizima é o quê? Ladrão. Então quem está roubando a Deus não vai herdar os céus. Opa, então tem um montão de crente que diga a trombeta tocar, vai ficar. Mas o problema é que nós achamos que estamos dando dízimo para a igreja. Ofertar para quê? Eu vou dar R$2. R$2 que nem o bêbado da rua quer. Esses dias eu estava na rua, o bêbado chegou para mim, me dá R$5 eu vou tomar pinga. Eu falei, nossa, o negócio tá bom, não é mais nem R$1 nem R$2, é 5. Aí a gente coloca para Deus aquilo que nem a gente quer. Irmãos, quem gosta de lanchar aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. R$5 você lancha? Quem sai do culto de domingo e vai lanchar, diga glória a Deus. No mínimo é R$20. Pessoa. Isso é Baixada, que eu sou da Baixada. Aqui não. Aqui deve ser 25, 30. Vai para o Habib's, a Coca-Cola do Habib's é um absurdo. R$6 cada Coca-Cola. 7 é perfeição, 100% poder. Se for igual na Silva, na Barra, meu Deus do céu. Mas eu te pergunto, eu e a Silva fomos comer esse dia na Barra. A gente não teve problema de pagar o que a gente comeu. Mas será que a gente teria o problema? Não é o nosso caso, mas será que a gente teria o problema de dar o valor que foi o nosso jantar na oferta? Mas a gente quer alguma coisa. Mas o que é que a gente tem, pastor? Querido, na poupança do céu, você tem retorno. Eu fui ao Chile. Todas as viagens que eu faço, eu pago do meu bolso. Eu prego em alguns lugares, eu recebo oferta, eu vou guardando, Deus levanta alguns empresários e a gente vai pregar. Cheguei ao Chile, eles têm um problema muito sério, eles logo ficam meio... Você veio do Brasil para aqui, porque se veio para levantar a oferta, a gente não vai te dar oportunidade. Aí eu já chego quebrando, falando, não quero oferta, eu não quero nada. E pelo contrário, a gente chega lá, a gente dá dinheiro para eles.
E Deus abriu uma porta para mim na segunda igreja maior do Chile, uma catedral linda. Na verdade, a maior igreja, porque a maior igreja de tamanho é uma igreja muito religiosa. Então ela não tem expressão na cidade. E a segunda igreja maior, que para mim hoje é a maior, ela tem uma expressão muito forte. Que é uma igreja mais liberal, que está fazendo um trabalho profético. Nós pregamos nessa catedral. Deus abençoe. Eu passei por uma experiência que eu vi que depender de Deus e estar no lugar certo, no destino profético, é cumprir a vontade da terra. Preguei, eles me convidaram para pegar no terceiro culto. O terceiro culto é aquele cultozinho, que o melhor culto do Chile é meio-dia. Então o primeiro porque lá escurece muito tarde e amanhece muito cedo. Então o primeiro culto é 9 horas da manhã, o segundo é meio-dia e o último é 7 horas da noite. Aí me convidaram para 7 horas da noite. Eu falei, amém. Deus abriu porta, pregou nessa catedral, você tem portas abertas dentro do Chile. Eu falei, glória a Deus. Para entrar ali é difícil. O culto que Morris Seguro pregou, que Marcos Smith pregou. Então é difícil, só Deus. E conseguiram que eu entrasse. Marcaram, eu fui. Irmãos, a catedral estava lotada. Minha perna batia assim, tremia. Ainda bem que o púlpito era igual esse assim. Eu falei, Deus, eu estou aqui porque eu só dou uma palavra. Eu não tenho que vestir uma carapuça, eu tenho que ser aquilo que eu sou. Preguei debaixo da unção, mas a igreja ela não aceitava muito. Não é que não aceita, mas tinha uma resistência ao mover do Espírito. Eu sei que quando eu levantei a mão, o pastor da igreja caiu. Eu falei, se o pastor caiu, as ovelhas também podem cair, não tem problema nenhum. O fogo de Deus incendiou muitas curas, muitos milagres. Acabou o culto, o pastor chegou para mim e falou assim, essa oferta aqui é uma oferta de honra, deu um valor muito bom. Eu falei, glória a Deus, é uma das maiores ofertas que eu já tinha recebido. E me deu. Daqui a pouco veio com um saco preto, pastor Alexandre. E Deus mandou dar toda a oferta também da noite. Eu, irmãos, imagina uma catedral. Aí eu fiquei assim, meio abobado. Não sabia o que fazer. Aí eu joguei o saco de oferta para todo mundo. Falei, coloca esse negócio aqui da bolsa aí, eu não sei lidar com isso ainda não. A gente passou a madrugada contando dinheiro. E foi o Espírito Santo por isso. Irmão, não foi pouquinho de dinheiro não. Não vou falar o valor por ética. E o Espírito Santo falou assim para mim, faça o que eu mando, que eu vou te sustentar. Então estar na direção, ainda que doa, é o lugar correto. E daí começamos a pregar em igrejas grandes, e Deus começou a trazer um alinhamento, querido, ainda que pareça difícil, faça, não quebra princípios que Deus determinou. A gente começa a achar que o pecado não tem nada a ver, a gente começa a achar que o pecado é normal, é assim mesmo, é a natureza humana. Não, a minha natureza humana, ela passa pelo crivo do Espírito, chamado domínio próprio. Eu abdiquei a minha vida, irmãos, eu me converti com 12 anos, até hoje eu não casei. Comecei a questionar o Espírito Santo, está dando? Não. Ele está abrasado? Não. Assim, eu quero casar. Ele cala tua boca e segue a minha obra. Aí fui orar para uma intercessora do Chile, pastora. O Espírito Santo falou, termina. Eu não mandei. Tá bom. Meu Deus, e aí? E aí que você faz a minha vontade, você cumpre o meu reino, e as demais coisas não serão, já foram. Eu entendo que a minha vida já está escrita, então o que tem que se manifestar, vai se manifestar na hora certa. Se eu tentar adiantar o processo, vai dar errado. Tenta fazer uma comida e adiantar o processo da comida. Tenta adiantar o processo de um bolo para ver o que vai acontecer com ele. Vai só lá. E eu falei, Deus, tá bom. Eu vou esperar em ti. E eu tenho descoberto uma coisa, irmão. Dói. Mas é gratificante quando você está quietinho no teu quarto, igual ontem. Fui dormir. Foi 5h30 da manhã. Aquela voz, acorda. Ao dia, acorda.
Acorda, o olho abriu. Aí, opa, o ambiente estava mudado. Só chorava, a presença. Eu não sabia o que eu não sabia o que falar. A presença dele me constrangia. Falei, Deus, e a minha carne querendo pedir, Deus, e o Espírito Santo, cala a tua boca, só me adore. Irmãos, a certeza de estar no lugar certo traz paz que excede todo entendimento. Mas eu descobri uma coisa: a obediência, a honra e o princípio cumprido me leva ao sucesso que Ele predestinou desde antemão. Essa semana eu estava no Skype com o apóstolo, na internet com o apóstolo Vitor. Varão! Tá bom, apóstolo, tá bom, apóstolo, tá bom. Você acha que eu aceitei tudo? Não, mas tá bom, é meu líder. Me reconheceu. Tá bom, e meus telefones tocando ficaram de lado. Porque eu estava no discipulado. Eu decidi obedecer. Eu decidi cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E com isso eu tenho que obedecer. Por que eu estou falando isso, querido? Porque se você... Quantos creem que Deus te plantou nesse lugar de glória a Deus? Glória a Deus! É, irmão, você não crê? Você que levantou a mão, você não crê? Quantos creem que Deus te plantou nesse lugar? Glória a Deus! Amém! Então por que não obedecer o que parte do altar? Sansão, ele começou a perder quando ele começou a dar ouvido aos seus desejos. A Bíblia diz que Sansão cai na armadilha de Jezabel, domínio, controle e manipulação. Chega uma hora que Dalila diz para ele assim, olha, em Juízes 16, Dalila vira e fala para ele assim: se você me amasse, você me contaria o teu segredo. Sansão deitado no colo dela, Sansão, a mulher sabe quando quer cada homem que quer, né, irmãos? Cuidado, irmãos, para você não ser manipuladora. Tem que ter muito cuidado. Estou falando sério, irmãos. Se você não fizer hoje à noite, a terra não vai tremer. Manipulação. Primeiro que a lei bíblica, o seu corpo pertence a ele. Acabou. E o corpo dele pertence a você. É lei bíblica. E tem que amar como a igreja. É bíblico, ponto, acabou. Se nós obedecêssemos a Bíblia, querido, nós estaremos em lugar de sucesso. Não teria destruição da família. Não teria ministérios destruídos. E a Bíblia diz que ela pega Sansão e deita, e Sansão se rende. O seu nazireu entregou. Eu tenho as minhas tranças consagradas. Se elas forem retiradas, porque eu nunca passei navalha, eu perco a minha força. Ele entrega o segredo dele nas mãos dos seus inimigos. A Bíblia fala que Sansão entrega, e ao entregar, ela pega a navalha e corta as 7 tranças que representavam os 7 Espíritos de Deus, a plenitude total. Quando Sansão está dormindo, ela grita, como ela fez todas as vezes: Sansão, os filisteus. Quando ele pula, ele percebe que ele está sem força. E a Bíblia diz: o Espírito de Deus abandonou Sansão. Sansão é levado preso. E a primeira coisa que os filisteus fazem é furar os olhos de Sansão. Você lembra que ele falou no início? Eu quero aquela que os meus olhos desejam. Aquilo que os olhos dele desejou foi a destruição da chamada que Deus tinha na vida dele. O destino profético escrito pelo próprio Deus foi destruído pelos próprios olhos, ou seja, pelos seus próprios desejos.